Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de B é para Construir. Estamos aqui no meu iate de pontões, que há 2 meses era apenas uma ideia em um computador. Rapidamente transformamos essa ideia em realidade, juntando um monte de pontões. Um monte de pedaços de alumínio soldados todos juntos e criamos a base para este quadtune de 44 pés de comprimento e 12 pés de largura com uma banheira de hidromassagem embutida na frente. Construímos também o segundo nível, um quadtune de 2 andares chamado de iate de pontões, que a internet adora. No episódio de hoje, focaremos no segundo nível, adicionando mais reforços e suportes. E finalizando-o como uma estrutura para prepará-lo para a pintura. Também vamos começar a trabalhar com os móveis, simulando diferentes disposições para ver como ficarão na vida real, onde as pessoas vão se sentar e como será o layout. Será muito emocionante. Vamos começar então se entrarmos em nosso modelo 3D. As primeiras peças que vamos construir são esses tipos de peças de suporte horizontais que unem as 2 barras. Então eu medi a distância do chão para essas, todas precisam ser exatamente iguais e todas precisam estar exatamente horizontais com o barco. Então, para obter esses pontos perfeitamente paralelos, é realmente muito fácil. Primeiro você joga o nível que o Kyle tem no barco e descobrimos que o barco é, felizmente, super nivelado. Então, poderíamos pegar o nível e nivelá-lo com o mundo nos tubos assim, e passar uma fita métrica e garantir que estamos na marca certa, e então apenas marcamos os tubos aqui e aqui. E esse é o ponto inferior para nossos tubos. Agora temos que construir os tubos que vão ali. E isso é realmente bastante desafiador, porque eles têm que se adaptar para envolver aqui. E eles também são ambos angulados assim, o que é bastante desafiador, mas temos uma ferramenta pequena e agradável. Então você pode comprar coisas como esta online, e isso seria chamado normalmente de um guia de entalhe de tubulação, ou rastreador de entalhe de tubulação, ou ferramenta de modelo, e é do mesmo tamanho que o seu tubo, né? Você realmente o envolve ao redor do tubo, e então pressiona o tubo para onde ele vai, e então ele fará um contorno, sabe? Mais ou menos assim, e então você pode ir rastrear isso no seu tubo. Então você realmente não precisa colocar o tubo aqui mesmo se não quiser, mas pode ser muito útil para o tiro mais longo, de qualquer maneira, e então você consegue uma boa coisa para rastrear. E se você rastrear isso e cortar, teoricamente, vai te deixar muito, muito perto. Então vamos mostrar 2 métodos de fazer isso, vamos fazer isso fazendo isso, e o rastreamento e depois usando nosso entalhador de tubos ROGFAB em uma furadeira. Kyle vai fazer esse método. E então, eu vou fazer o método de apenas meio que 100% fazendo à mão. Eu só vou rastrear e eu vou usar uma lixadeira angular com um disco de corte e depois um disco de lixa para terminar meu ajuste. Tudo bem, os resultados estão aí. Então temos essas peças, elas vão em lugares. Kyle fez um ótimo trabalho ajustando essas, você pode ver como estão apertadas e realmente bonitas. Então no final, acho que levou mais ou menos o mesmo tempo para fazê-las dessa maneira versus fazê-las meio que à mão, mas eu tive um ângulo realmente fácil onde o meu segundo é plano e não é um ajuste. Então Kyle fez todas essas para todas as 6 e eu fiz esses caras que vão e são os suportes. Então, estas são a base do que precisamos soldar antes de continuarmos com os reforços. Essas coisas meio que suportam os 2 tubos grudados e, honestamente, são parcialmente cosméticos. Eles são para parecerem suaves com as grades quando as grades chegam e são parcialmente importantes porque adicionam resistência entre os 2 tubos à medida que apoiamos esse tubo indo daí até o centro ali para suportar a parte central do meio do chão. Então, isso é o que eu estava cortando. Eu fiz um aqui e o outro é um pouco assimétrico. É um pouco diferente porque tem que acompanhar as escadas. Agora que temos esses aqui, precisamos fixar tudo e colocar no lugar para começarmos a medir os reforços, pois alguns deles saem desses tubos de suporte. Então vamos soldá-los. Os tubos estão presos e, de modo geral, formam uma linha horizontal. Ao olhar para trás, você pode ver aqueles mais próximos de nós.
E então os suportes saem desses caras bem aqui e apoiam o meio ambiente o máximo possível. Você pode ver como eles diferem de um lado para o outro devido ao conjunto de escadas. Nesses caras eu só prendi tudo. Tudo está preso por todos os lados, especialmente com esses caras. O Osprey tem feito toda a soldagem. Não tenho soldado muito ultimamente. Então vou juntar todos os nossos restos, colocá-los juntos, sabe, usar o copy ou o que for e praticar soldagem por uns 20 minutos ou mais, apenas para voltar a sentir o jeito. Ajustando as configurações para otimizar a solda. Então vou soldar tudo ao redor dessas diferentes peças. Enquanto faço isso, o Kyle trabalhará na movimentação dos reforços, que começam a 11 polegadas abaixo deste tubo aqui. Eles atravessam em um ângulo de 60 graus até se encontrarem fazendo duas coisas, já que é bastante forte. É muito forte, mas pouco flexível. Com mais pessoas lá em cima, a pressão aumentará à medida que for aplicada. No topo, vai empurrá-lo para baixo. Mas, mais importante, ainda estamos bastante instáveis desta maneira. Dessa forma, após adicionarmos todos os reforços, isso realmente vai ajudar, pois vai triangular essas duas coisas, limitando a flexibilidade. Ainda haverá flexibilidade, pois não podemos reforçar a base. Porém, adicionaremos almofadas extras na parte inferior para amenizar isso. O Kyle vai cortar e ajustar os reforços e eu vou reaprender a soldar. Minha aula de soldagem de hoje foca em se colocar em situações confortáveis e controladas, como você pode ver quando estou aqui na bancada. Essas soldas estão boas ao redor dos tubos com ajustes, é isso que eu gostaria de ver. Quando você está no ar, flutuando e agachado sobre um pedaço de madeira ou pulando em uma escada, as coisas ficam mais complicadas e é crucial se posicionar corretamente. As soldas não estão terríveis, mas não tão boas quanto as do banco de prática, devido à posição e à falta de reforços, o que pode fazer a peça balançar um pouco. Alguns detalhes adicionados tornam esses inferiores aos que eu tinha no banco de testes. Mas eles ainda são bons o suficiente, mas você definitivamente pode ver o nível de controle adicional e detalhe que o Oscar tem onde sua penetração é mais equalizada. E seus loops são muito mais consistente, mas durante o redondo ele precisa parar e retomar. Ambos lidamos com desafios. Obviamente não espero que Oscar tenha milhares de horas de soldagem. Não espero entrar aqui e me sair tão bem quanto ele. Estou satisfeito com o resultado. Minha grande lição disso é ficar o mais confortável fisicamente possível para ter soldas bonitas. Dito isso, esses suportes estão soldados, todos os horizontais estão soldados e estamos prontos para prosseguir. Kyle já fez nossos reforços para a parte de trás, então vamos prosseguir e fixá-los, então eles vão aqui e depois aqui. E lembre-se que temos o conjunto de escadas bar-banheiro, que vai aqui, então não vamos conseguir jogar um reforço horizontal daqui até aqui, mas vamos construir um suporte onde basicamente este quadro pode se apoiar na unidade de bar, porque acabou sendo tão forte que vamos fazer isso. E então temos que fazer alguns reforços mais complicados que vêm de... faremos o mesmo, 11 polegadas verticalmente para baixo. Então, o que quer que seja, pode ser, como dizer, por aqui, e então vamos atirar 60 graus por aqui, em direção à frente. Essa é uma visão bem legal. Adoro ver isso com o reforço em todos esses cantos. Originalmente íamos sair deste tubo, mas havia um pouco de preocupações com espaço. Eu diria, não necessariamente problemas com o console e a cabeça do piloto tendo espaço. Então, na verdade, deslizamos para trás aqui, também torna mais como um 90, né? Acho que isso o torna mais forte. Eu não sou engenheiro, mas acho que é mais forte se estiver reforçado desta maneira versus se estiver reforçado até aqui. Então, colocamos isso assim e ficaram fantásticos. Estou muito satisfeito com a aparência deles, mesmo parcialmente soldados. O próximo passo é uma solda completa. Vou soldar todo esse conjunto.
O próximo item na lista é transformar este metal em uma abertura para as escadas. Para o nosso segundo andar, uma abertura no segundo andar. Teto? Teto do primeiro andar, piso do segundo andar. Do que estou falando? Temos que construir um retângulo pelo qual você possa passar. Agora temos esse pacote de aço bem cortado no comprimento da Metal Supermarkets. O que fazer com esse material? Felizmente, a Metal Supermarkets corta tudo no comprimento, facilitando muito o processo. Precisamos colocar 2 45 S1 em cada extremidade deste longo e um 45 no final daquele, que vou soldar aqui no chão. Então eu sei que está plano. Vamos fazer um buraco ali para colocá-lo. Nós construímos com sucesso o objeto em forma de C que eu mencionei. Esta é a nossa abertura para passar e entrar no segundo nível. Então isso significa que essa coisa vai para aqui, vamos ter que cortar essa barra e aquela barra e depois limpar bastante as soldas, porque infelizmente soldamos completamente aquelas no chão e então podemos colocar essa coisa e soldá-la lá. Bom dia a todos, de volta para mais um dia. Ontem à noite conseguimos soldar a abertura para as escadas. Esta manhã temos preocupações em algumas áreas. Deixe-me explicar, né? A primeira área de preocupação é que nosso modelo 3D não está mais bem. Eu vi algo em nosso modelo 3D que não deveria ser assim. Acredito que nossas escadas possam estar um pouco estranhas, o que parece corresponder à realidade, o que é uma pena. Então isso é uma coisa que precisamos investigar. A outra coisa é que precisamos começar a verificar algumas dimensões, porque tivemos um pouco de liberdade com o tamanho da abertura da caixa da banheira de hidromassagem, e isso pode ter desajustado algumas coisas. Em termos de dimensionalidade, eu posso ter empurrado o leme para trás demais. Eu não sei, então para realmente montar isso, precisamos do leme que temos lá com o Kyle. E então precisamos do combo de bar e banheiro. Isso pesava cerca de 300 libras. Sim, cerca de 300 libras, e somos 2. Isso vai ser complicado. Mas temos que colocar isso aqui em cima. E então, o que vamos fazer é a última preocupação, é a estabilidade horizontal, novamente para reiterar. É forte, não vai quebrar. Mas não se sente confortável. Eu estive buscando outras formas de reforçarmos isso e tenho um plano para seguirmos em frente. Mas eu realmente acho que também vamos ter que apoiá-lo na combinação de bar e banheiro. Não é um problema, mas preciso colocá-lo aqui e descobrir exatamente onde ele vai para começar a projetar como faremos isso. No final, eu e o Kyle temos que descobrir como trazer isso para cá uma última vez antes de colocar definitivamente. O que provavelmente será com uma empilhadeira, porque vai ter muito fibra de vidro e gel coat quando estiver em sua forma final. Então faça uma pequena oração por nós e nossas costas. Que imbecil colocou aquela barra! Foi um desafio divertido, mas conseguimos colocá-lo aqui em uma peça e ainda estamos saudáveis. Gosto de como é a primeira vez que vejo a posição do meu corrimão. É estranhamente perfeito e parece muito perto das escadas, mas é exatamente onde você iria querer. Tivemos 2 problemas, a estabilidade horizontal e a habilidade de as escadas estarem no lugar errado. Vamos começar com a estabilidade horizontal e como vamos resolvê-la. Nesses pés você pode ver que os parafusos estão aqui, e os tubos estão aqui e aqui. E isso eu acho melhor mostrado bem aqui, quando este tubo tenta balançar para este lado ou para este lado. Está literalmente apenas dobrando nesta seção bem aqui, então você tem um parafuso aqui
e um tubo aqui, e está apenas dobrando e não está comprimindo a madeira como muitas pessoas se preocupam. Apesar de ser uma preocupação na vida real, não está comprimindo ou amassando a madeira, apenas se dobrando um pouco. Para resolver isso, vamos adicionar parafusos. Neste exemplo, em vez de ter um parafuso no meio e deixar o ponto de dobra acontecer ali, estamos colocando um parafuso bem próximo, o que significa que teremos que fazer um entalhe em um pedaço do nosso móvel que chega ali. É um pequeno preço a pagar. Vamos adicionar parafusos bang bang nestes aqui. É um padrão por todo o barco, você vê um tubo e há um parafuso ao lado dele. Kyle já está trabalhando nas placas de difusão para o fundo, que vão aqui e permitirão apertar esses parafusos super apertados, sem esmagar o tubo de alumínio. Vou também adicionar alguns reforços inferiores, onde puder, um pouco mais de metal bem aqui. Vou soldar isso, vou cortar um reforço daqui até aqui, vou reforçar isso e então vou parafusar aqui. Isso vai fazer muito. E então, em terceiro e finalmente sim, vamos fixar todo o segundo nível na barra em 3 pontos diferentes. Falarei sobre isso quando resolvermos o problema das escadas no lugar errado. Ops. Vamos consertar isso primeiro. Tudo bem, temos essas peças traseiras reforçadas e então o parafuso é muito longo então. Vou pegar alguns parafusos mais curtos e então esta é a placa de apoio que ajuda a distribuir um pouco a carga naquela madeira. E então também adicionamos esses parafusos aqui então. Isso está ajudando a manter esta coisa mais estável e podemos realmente sentir que está funcionando. Mas então a segunda peça obviamente vai ser apoiada nisso. Agora, mencionei que cometemos um erro aqui, não sei porquê, mas em nosso modelo 3D é onde deveria terminar o último degrau. E no modelo 3D até tínhamos as escadas apenas no lugar errado. Então isso é exatamente como estava o modelo 3D. Este é exatamente o lugar onde queremos que vá na vida real. Construímos as escadas de modo que o último degrau não terminasse ali, mas há uma solução fácil. Temos uma abertura grande o suficiente aqui que qualquer pessoa com menos de 6 pés e 2 não precisa se abaixar. Eu posso andar direto para cá, onde era para ser o último degrau. Vamos cortar essa abertura e soldar esse cara bem aqui, fazendo com que seja o último degrau. É uma subida de 10 polegadas, assim como todos os outros degraus. Então vai parecer orgânico enquanto você sobe. Bom, então vou soldar isso, então podemos apoiar a estrutura superior a esta parte da caixa. Nós também temos uma grande viga de suporte passando pela caixa. Bem aqui, e acontece de, por sorte, combinar bem aqui. Então, podemos amarrar nessa grande seção de travessa de 2x4 e então ali, e finalmente para a última peça de suporte, há uma grande viga que atravessa o interior da caixa lá atrás e então a estrutura para a porta traseira, vou passar mais uma barra na parte de trás lá para que possamos amarrar essas coisas ali. Ali para esta caixa que é realmente resistente e isso será meio que a última coisa que faremos para fazer com que isso não balance. De um lado para o outro, sentindo-se mais confortável quando mais pessoas estiverem aqui em cima. Temos barras adicionais soldadas aqui e aqui. Estamos fazendo outro teste de balanço e está muito melhor, embora ainda vamos fixá-lo ao banheiro. Estou confiante de que esse problema será resolvido assim que o fixarmos. Agora, o próximo item na agenda é pintar todas essas barras. Todas as barras de aço cru que você vê aqui serão todas pintadas. É crucial fazermos isso agora, pois não poderemos pintar depois que os móveis estiverem aqui. Fui a uma loja de acabamentos industriais e houve muita discussão sobre qual tipo de tinta deveria ser escolhida para pintar algo assim. Em muitos barcos, você verá revestimento em pó ou algo que asse a tinta no interior. Dado o tamanho da estrutura, não podemos fazer isso, então optamos por usar tinta marinha. Tintas arquitetônicas à base de água ou tintas automotivas, vou escolher a automotiva. É a tinta mais resistente que conheço. Se você pensar sobre isso,
Os carros duram muito tempo estacionados ao ar livre na costa ou em outras partes do mundo em circunstâncias menos exigentes e problemáticas do que este barco estará. Então, essa é a escolha geral, tinta automotiva. Embora as partes superiores destas nunca serão vistas por ninguém e não precisam de tinta automotiva, então para isso vamos apenas aplicar um pouco de Stirit preto na parte superior de tudo. Esta é a primeira aplicação de tinta, mas antes disso, o mais importante é preparar o aço. O grande ponto sobre isso é que, então pegue meu polegar, está meio limpo agora, certo? Se eu apenas esfregar no aço, é isso que sai de graxa e óleo de apenas alguns centímetros quadrados. Logo após o metal ser produzido, ele é oleado antes de ser enviado para qualquer armazém para que não enferruje durante o trânsito e nas prateleiras. E essa coisa é a pior coisa que você poderia ter sob a pintura. Então temos que limpar extensivamente e em qualquer lugar que você não limpar, você terá olhos de peixe na sua pintura. Estou esperando que aconteça em alguns pontos e teremos que voltar e teremos que consertar, porque é basicamente inevitável. Então como nós limpamos isso? Muito e muito acetona e 2 panos separados. Um pano para passar a acetona, um pano para limpar. Passa cera, tira cera, toneladas de acetona. Vamos limpar essa coisa. Preparamos essa coisa com 2 demãos de diluente de tinta até não ter mais óleo saindo nos panos. Usamos a esponja Scotch-Brite roxa em aço direto como este. Especialmente se você está fazendo um primer, o que sempre deve fazer vai cobrir esse nível de arranhões da esponja. Tenho quase certeza. Sabe de uma coisa? Não me cite nessa. Vou te informar depois da pintura, odiaria dar um conselho ruim e estragar em um carro. Me parece que os arranhões neste aço suave não vão ser notáveis após o primer, mas vou mostrar e te informar quando descobrir. Na parte de cima, vamos apenas dar uma rápida pulverizada com spray de aço. O aço preto é resistente à corrosão, ferrugem e tem ação preventiva. Bem, é apenas uma boa tinta no geral. Nós a usamos em toneladas de coisas. É soldável, incrível e está no topo dessas coisas bobas, pois é simplesmente esmagado com madeira. Queremos garantir que, se qualquer umidade se infiltrar por condensação, não haja gotas enferrujadas escorrendo. Precisa ser protegido, mas ninguém verá. E não precisa ser super resistente. Vamos subir lá e pulverizar tudo rapidamente. Pulverizamos todo o lado de cima e o Kyle está dando uma última limpeza com acetona. Então, a última passada de limpeza e vou começar a aplicar o primer. Deixe-me mostrar a nossa configuração para pulverizar o primer. Temos muita loucura da Harbor Freight aqui, mas é o que usamos para aplicar o primer. Ponta de fluido de 1.4 milímetros, apenas uma pistola básica de baixo custo da Harbor Freight. Pulverizar primeiro é bem fácil. Então você não precisa de uma pistola sofisticada. Não usamos nossa pistola Spectrum por ser de 0,7 milímetros. Não quero despejar tanta tinta, porque quando você está pulverizando um tubo, isso tem um padrão de pulverização enorme para aplicar em um carro ou superfície plana. Ao pulverizar em um tubo, geramos uma grande quantidade de excesso de pulverização. Basicamente, muito do nosso padrão de leque vai se pulverizar para fora do tubo. Estamos optando por um tamanho um pouco menor do que se estivéssemos fazendo um carro, focando realmente nisso. Eles são tipo $15. Não, é bem acessível. Outra coisa é que isso é apenas uma configuração rápida e suja de faça você mesmo. Então não estamos usando o compressor de ar para pintura, estamos usando este compressor de ar. Outra razão para escolher uma pistola menor é que usa menos ar. E outra coisa que você realmente precisa ficar de olho ao fazer um faça você mesmo em casa. Principalmente se você não tem um compressor de ar enorme, que é destinado para pulverizar tinta. É a água entrando nas linhas, então temos esses grandes filtros que peguei da minha cabine de pintura. E nós usamos 2 deles, eles precisam estar na vertical para funcionar. Mas nós usamos 2 deles, então nossa linha de ar entrará aqui e na verdade sairá daqui. Logo após o compressor de ar, isso evitará a entrada de água nas linhas.
Tudo bem, o primer está pronto. Foi aplicado super bem. A pistola de pintura de $15 da Harbor Freight foi excelente. Obtivemos ótima atomização e excelente cobertura. Não vi corridas e estou muito feliz com a performance desse selante primer. Então agora é um preto brilhante. É uma tinta de estágio único que requer 2 demãos. Precisamos cobrir tudo isso 2 vezes. Leva cerca de 1h30 para aplicar o primer, mas Kyle e eu vamos dividir o trabalho. Vamos usar 2 pistolas de pulverização ao mesmo tempo para fazer o preto brilhante. Vamos tentar fazer isso com esses pequenos apetrechos. Aqui, pistolas de detalhe novamente, com ventilador e padrão de pulverização menores. Este é um bico de fluido de 0,6 milímetros, e a ideia é que estamos apenas tentando acertar aquele tubo quadrado de 1,5 polegadas, ou tubo circular, e não um monte de outras coisas. O pensamento é o meio de passagem. É quase como se você estivesse usando uma lata de spray. Vamos tentar e ver como vai. Se não funcionar, teremos que voltar para uma arma, mas nosso compressor de ar pode acompanhar 2 desses de uma vez, sendo menos intensos. Há muito menos uso de ar, então vamos dar essa chance. Eu já pintei completamente um carro com spray antes, então é viável. Sim, eu tenho grandes esperanças. A primeira camada do preto está aplicada, ele está indo bem. A segunda camada é uma bem grossa. Aplicamos o mais forte que podemos, sem deixar escorrer. Vamos concluir isso. Tchau, pessoal. A tinta secou por 1 hora, então está ok para estar perto de poeira. Podemos levantar poeira com nossos pés e isso vai simplesmente limpar de volta, mas não podemos realmente tocar ou deixaremos uma marca. Estou muito feliz com o resultado. É um acabamento de boa qualidade, bom e forte. Será muito durável para a vida útil do barco. Por favor, me diga que não perdemos este lugar. Não perdemos. E eu acho que ficou bom. É bom, suave e tem ótimo acabamento. Acho que é um pouco melhor do que o acabamento que você consegue com uma pintura a pó, que provavelmente seria possível se pudéssemos mover toda essa estrutura para um forno de pintura a pó. É o que algumas pessoas fariam. Eu acho que eu não sei. E como eu disse, tem uma camada bem grossa ali, então vai ser muito durável, o que eu gosto. Então, isso foi uma grande vitória. Eu acho que a pistola de detalhe ele também foi uma jogada muito inteligente, dado que tínhamos apenas aquele compressor de ar, 2 pessoas, 2 pistolas de detalhe, e o que eu faria é, se eu fosse voltar e fazer de novo, eu modificaria para que tivéssemos um copo grande, eu colocaria um copo de 12 onças na pistola de detalhe. E então seguir com isso, não teríamos que recarregar a tinta tanto, mas essa é uma grande vitória, fruto de muito trabalho. Não almoçamos até às 5:30 da tarde, mas está pintado, então podemos passar para os móveis. O objetivo principal deste episódio é montar os móveis para garantir que tudo se encaixe como esperado antes de construir as últimas peças do quebra-cabeça. Se não couber direito, podemos ajustar as 2 últimas peças para otimizar o espaço. Mostrarei vários móveis agora. Vamos começar tirando das caixas e montando aqui. No chão encontraremos pares para tudo, pois geralmente há uma base, um encosto e uma almofada. Precisamos encontrar esses conjuntos para fazer uma montagem rápida. Então podemos começar a descobrir o lugar de cada peça. No barco, o objetivo é descobrir se temos todas as peças necessárias e se elas se encaixarão onde e como esperamos, porque... Você se lembra de antes quando as escadas estavam no lugar errado? Sim, nós só queremos garantir que essas coisas parem de acontecer. Agora vocês vão entender por que as pessoas estão dizendo que vão colocar mais armazenamento dentro das escadas. Teremos muito armazenamento pessoal e muitos móveis.
Esta é uma coleção insana de móveis. Vocês viram que consegui montar os móveis quase tão rápido quanto Caio desembalou? Olhem nossa coleção de caixas. Agora mesmo, quero dizer, caramba, ninguém gosta de uma partida. Monta-se muito bem, tudo é sólido. Dei uma deitada, é legal, os assentos são largos o suficiente para dormir. Tenho certeza que vou descobrir algum dia. Então isso é incrível, estou super animado com esses móveis. Vamos começar a colocá-los no lugar. Vou apenas seguir o modelo 3D como nosso plano de chão, basicamente. Vamos começar a colocar as coisas bem aqui, vamos espaçá-las. Um pouco para não atingirmos nossa pintura, vamos partir daqui e avançar. Recue as escadas, siga em frente, vamos pegar os móveis principais do barco. No barco? Mesmo de trás parece legal. Agora você pode notar que todos os barcos de pontão têm corrimãos, embora eu não saiba exatamente o motivo. Então, os corrimãos vão até onde estão aquelas barras horizontais, e você pode ver como eles estão no mesmo nível que a costura na parte de trás de todos os móveis. Então, estou realmente feliz com isso. É como uma boa altura que acertamos lá. Agora, vamos subir aqui e mostrar como parece isso. É como se você estivesse pulando de trás. Eu acho que você andaria bem por aqui. Deveria haver alguns degraus. E você entraria, e você tem a área aqui, é muito aberto, porque temos uma mesa que realmente desce do teto. Isso é opcional se as pessoas estão comendo e coisas assim. Então é um espaço muito, muito aberto aqui, banheiro bem ali, bar bem ali, todas essas coisas boas. E então a volta, e então este é um dos poucos pontos de aperto que temos neste barco. E então entramos aqui. Este é onde a mesa de pôquer vai estar, é meio que um espaço um pouco mais apertado, embora muito, muito não apertado, porque é enorme. Tudo é como superdimensionado nessa coisa. Então isso é toda aquela volta incrível, e então voltamos aqui e começamos a ir para a frente. Eles têm essas coisas incríveis, como tampas de extremidade que se inclinam para trás, você tem um monte de armazenamento dentro delas, e então você pode se inclinar para trás e colocar seus pés lá fora. Então, quando saímos aqui, isso compõe meio que à frente do barco uma coisa. Os encostos para estes estão em falta. Então, estamos esperando para conseguir essas peças aqui, elas entram, e então estamos construindo esse tipo de cunha de proa de fibra de vidro, vai daquilo até a frente do barco e vai ficar muito legal. E quando eu disse a vocês que as coisas ficaram fora da terra de medição, ficaram um pouco mudadas, eu honestamente não sei o que aconteceu, e então eu fiz a caixa da banheira de hidromassagem muito maior. Eu quero dizer, bem, eu fiz as escotilhas muito maiores, por preferência para que as pessoas pudessem sentar-se ao lado da banheira de hidromassagem, e não podemos ter o console sobre a área da escotilha, então o console tem que estar bem ali, assentos bem ali, muito espaço para subir nas escadas. Então, tudo isso é ótimo, mas deixa um buraco aqui. Se eu for honesto, acho que sempre seria um problema, não importa o quê, porque errei em algum lugar no design e não sei onde. Vou ter que conseguir uma unidade de armazenamento para ir bem aqui, algo como um armário básico, com ou sem gavetas, uma pequena unidade de armazenamento básica ali para coisas, talvez relacionadas ao capitão, iria longe. Mas caramba, pessoal, parece um barco. Conseguimos colocar todos os móveis com espaço suficiente na frente, uma grande abertura. Não é bom para passageiros comerciais, mas deve ser bom para o meu barco. A ideia é que você pode sentar na banheira de hidromassagem. Bolas de golfe são o segundo nível. Kyle queria que as pessoas pudessem sentar na banheira de hidromassagem, olhar para a frente do barco e ter uma boa visão do campo de golfe, que era a ideia principal. Vista de carros, então essa é a mobília para o nível inferior, e então a mobília para o nível superior é tudo o que sobrou. Tudo isso vai para o nível superior. É muita coisa. Começando a tomar forma, pessoal. Então este é um marco muito emocionante para ver todo este barco atrás de nós. E isso não seria possível. O dia está longo, mas estou feliz com o resultado da pintura. Geralmente não dá. Tudo bem. Muito obrigado a todos por assistirem. Por favor, lembrem-se de se inscrever para não perder nenhum dos próximos episódios. Neste projeto ou em outros, e veremos vocês em breve. No próximo... Paz!